quero falar hoje com você sobre o poder de escrever o que precisa se fazer, o que precisamos fazer. O poder de escrever o que precisamos fazer. Sim, vamos voltar aqui lá no passado, lá nos primórdios da humanidade. Uma pergunta que talvez você nunca se fez, nunca se preocupou. Quando o ser humano começou a escrever? Quando? Porque o ser humano escreve muito antes de existirem escolas, de existirem livros. O ser humano começou a escrever, provavelmente, tão logo ele descobriu fogo, descobriu as ferramentas, criou as ferramentas. Ele começou a escrever. Por quê? O ser humano certamente começou a escrever, a expressar, seja qual for a língua, o alfabeto que ele usava. Muitos usavam figuras antes de criar um alfabeto. Eles começaram a escrever pela necessidade de se expressar. Não porque não podiam se expressar de outra forma. O ser humano fala e falou antes de escrever. Então, se o ser humano fala, por que ele escreve também? Não basta a fala? Ora, nós escrevemos pela necessidade de nos expressar, tirar de dentro aquilo que pensamos, sentimos, externar aquilo que está aqui dentro, também nos comunicarmos de forma mais permanente do que a fala, porque o que eu falo aqui para você hoje, se você não gravar, se você não tiver um registro disso, acabou. O que eu falei para uma pessoa 10 anos atrás ou semana passada, se aquilo não foi escrito, não foi registrado de alguma forma, só ficou entre eu e ela. E nós nos apoiamos em quê? Na memória. E as memórias podem falhar, não é verdade? Quantas vezes os casais brigam porque um lembra de um episódio de uma certa forma e o outro lembra de outra forma. E aquela discussão que nunca acaba. Não, não foi bem assim. Não, você foi bem assim, sim, você falou. Não, não foi isso. Quer dizer, mas quando tem uma prova, uma escrita, um registro, um vídeo, uma gravação, aí não tem equívoco, não é isso? Então a escrita também se tornou uma forma de registrar, uma forma de lembrar daquilo que falamos ou concordamos ou decidimos em algum momento. Então a escrita se tornou algo muito necessário para o ser humano. E tem sido assim, e sempre vai ser assim, só aumenta essa necessidade. Hoje, muitos não escrevem mais com caneta e papel, escrevem com celular e etc., mas não deixa de ser uma forma de expressar fisicamente aquilo que pensa, aquilo que sente, aquilo que decidiu, aquilo que está se comunicando com outras pessoas. Então, você entende por que o ser humano desenvolveu a escrita. Agora, algo muito pouco utilizado, na verdade, é o poder de escrever para si mesmo. Porque quando a gente escreve normalmente para alguém, para outra pessoa. Você, o aluno, escreve na escola os trabalhos, as lições, né, para apresentar ao professor, fazer a sua tarefa, escrevemos o e-mail, a mensagem no celular para outras pessoas, vamos escrevendo. A pessoa escreve um livro, ela escreve o livro para outras pessoas lerem, mas existe uma escrita que não é comunicação com outros, é a comunicação com nós mesmos. Há um poder em escrever para nós mesmos. Quando você escreve, por exemplo, você começa a escrever uma lista das coisas que você precisa fazer, você automaticamente provoca o quê? Né? Quem usa listas ou qualquer tipo de sistema, de aplicativo, alguma coisa para lembrar as suas tarefas,
Quando você começa a colocar no papel ou digitalmente, seja como for, aquilo que você precisa fazer, automaticamente você cria foco, você começa a focar nessas coisas, você começa a organizar seus pensamentos, né? Imediatamente, quando você faz uma lista, ela não está necessariamente organizada, mas você escreve tudo que está na sua cabeça, todas as suas preocupações, suas tarefas, coisas que você lembra, que te deixam acordada à noite e que fulano te falou e que você deixou num papelzinho em outro lugar e esqueceu de anotar. Enfim, você pega tudo junto aquilo ali, faz uma lista, é uma salada de tarefas e lembranças e trabalhos que você tem que realizar, projetos e etc. Coisas rápidas, coisas demoradas, coisas que você só vai conseguir daqui a 5, 10 anos. Mas está tudo ali. Quando você escreve isso, essa lista para você, então você cria foco, você tira da sua cabeça aquelas vozes, aquelas preocupações, sabe, aquela inquietude de que você está esquecendo alguma coisa, tem que fazer aquilo, não posso esquecer, tem que fazer aquilo, não posso esquecer. Aí você confia na sua memória e a sua memória falha várias vezes, mas quando você tira e escreve isso em algum lugar que você sabe que está ali, então a sua memória descansa. Já sei onde está, eu sei onde eu escrevi, é só eu olhar ali, não é? Então você tira o peso da sua memória, uma inquietude, uma ansiedade, você organiza seus pensamentos, você foca naquilo que você tem que fazer e, ao mesmo tempo, você ajuda o seu cérebro a fazer aquilo que ele foi criado para fazer. O que o nosso cérebro foi criado para fazer? O nosso cérebro foi criado para solucionar problemas, para criar, principalmente, não para ficar lembrando do leite que eu tenho que comprar e trazer para casa à noite. O cérebro, ele foi feito para resolver problemas e para criar soluções, criar coisas novas, coisas positivas. E quando ele recebe uma tarefa, então ele é muito bom em buscar a solução para aquela tarefa. Então o poder da escrita para si mesmo é um poder muito subutilizado e que as pessoas mais bem-sucedidas utilizam muito. Por isso elas são bem-sucedidas. Uma das razões porque elas são bem-sucedidas é exatamente isso. E outras não, porque elas simplesmente vão tocando suas vidas de ouvido. Tocam suas vidas de ouvido. Mas eu faço um desafio a você. Um desafio que é um desafio porque para muitas pessoas hoje, sentar em silêncio e se desligar de tudo ao seu redor e pensar é um desafio. Aliás, está vindo aí o jejum de Daniel exatamente para nos ajudar a combater essa poluição sonora, essa poluição de informações que bombardeiam a nossa mente e roubam de nós o nosso poder de foco, o nosso poder de criação, de solução de problemas, de imaginar. O jejum de Daniel é uma desintoxicação de informações inúteis, distrações que roubam de nós tempo produtivo. Se você quiser saber mais sobre como fazer o jejum de Daniel, é só você acessar a página jejumdedaniel.com e ali você vai encontrar as informações. Tem ali um vídeo explicativo e você decide se você quer fazer o jejum de Daniel por 21 dias. Nós vamos fazer o jejum de Daniel agora nos últimos 21 dias de 2025. Os últimos 21 dias do ano, começando agora dia 10 de dezembro até o dia 31, nós vamos fazer o jejum de Daniel. Se você quiser fazer junto com a gente, então acesse lá jejumdedaniel.com para você saber como faz e decida se você vai fazer ou não. Muito bem. Então, para muitas pessoas é um desafio sentar em silêncio, fechar a porta do quarto, do escritório, como for, e ali com papel, com uma caneta, e eu recomendo muito que você comece com um papel e uma caneta, ainda que você depois transfira isso para o seu aparelho digital da sua preferência, mas você sentar ali
papel e uma caneta e começar a colocar no papel. O que eu preciso organizar na minha vida? O que eu preciso fazer? Quais as coisas que eu preciso resolver? Vai fazendo uma lista, vai fazendo um inventário, vai escrevendo tudo o que você precisa fazer. Vai escrevendo. Eu tenho que trocar aquela lâmpada ali que está queimada. Escreve no papel. Eu tenho que visitar minha mãe, faz tempo que eu não a vejo. Escreve no papel. Eu tenho que ligar para aquela empresa que eu estou devendo e eles estão cobrando juros e eu quero negociar uma dívida. Escreve lá no papel. Tudo que você vai fazer, tudo. Eu tenho que ir ao médico, eu tenho que arrumar meu quarto, eu tenho que tirar as roupas velhas e que eu não uso mais do meu guarda-roupa e doar. Vai vendo tudo que você tem que fazer, vai escrevendo tudo, 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 tudo. Tudo. Eu tenho que me consertar com Deus sobre isso, eu tenho que pedir perdão ao fulano. Eu tenho que ser uma pessoa menos emotiva. Coloque tudo. Tudo isso que você precisa, tudo que você precisa mudar. Eu queria ser menos emotivo, mais racional. Eu queria ser uma pessoa mais controlada de mim mesma. Eu não quero ser essa pessoa estourada, essa pessoa impulsiva, ansiosa. Escreva tudo o que você quer, que você precisa. Faça uma lista, não importa o tamanho dela. Ela pode ter uma página, pode ter 10 páginas, não importa. Depois que você fizer isso, esvaziar toda a sua mente, e essa lista depois você pode voltar a ela, você pode não conseguir escrever tudo, e é natural que uma coisa vai puxando a outra, e depois você vai acrescentando mais coisas nessa lista, tudo bem, mas o importante é você tirar isso de dentro de você. Tire isso de dentro de você. E depois, com essa lista de dentro de você, você vai olhar, vai ler cada assunto, e você vai fazer as suas escolhas. O que eu vou fazer dessa lista aqui? O que eu vou fazer? Comece com o mais fácil. Comece com o mais simples. Vai lá e faz. E aí vem um dos poderes mais fortes de fazer uma lista. Depois que você concluiu aquele ponto da lista, vai lá e risca aquele ponto. Pronto. Você realizou aquilo ali. Qual é o próximo ponto? E assim você vai fazendo. Faça disso um hábito diário. Comece o seu dia olhando a sua lista. Não se intimide pelo tamanho da lista. Há coisas que você vai poder fazer já, há coisas que você só vai poder fazer no fim de semana, há outras coisas que você não vai poder começar agora, mas deixe lá, deixe guardado e de tempo em tempo você vai revendo essa lista e assim você vai estruturando, organizando a sua vida e você vai pegar gosto por isso. Daqui a pouquinho você vai ver que você já realizou mais em um mês do que você realizou em 10 anos na sua vida. Tudo porque você escreveu para si mesmo. Você usou o poder que a palavra de Deus nos revela. Aliás, o que é a palavra de Deus, senão Deus falando para os seus servos? Escreva. Escreva o que eu estou lhe falando. Escreva aí. Eles escreviam. Escreva a visão. Escreva o que o Espírito está dizendo. Escreva o que eu estou lhe falando. Escreva as minhas palavras na tábua do seu coração. Escreva. Meu amigo, minha amiga, há poder em escrever o que precisamos fazer. Há poder em escrever para nós mesmos. Não se diminua, não dispense a simplicidade disso. Coloque isso em prática e eu tenho certeza que se você fizer isso com consistência, você nunca mais vai deixar de fazê-lo e você vai se tornar uma pessoa muito mais bem-sucedida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.